Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Felizmente. Me chamo Thaís Rodrigues, sou psicóloga clínica e estamos aqui para trazer para vocês hoje um episódio diferente. Esse encontro hoje é fora de rota, é fora da caixinha e está fora de série também, né, doutora Mônica? Seja bem-vinda! Obrigada. Nós estamos concluindo uma temporada e nada mais adequado com a conclusão de uma temporada de nós duas, né, conversarmos um pouco com vocês para a gente contar a história do Felizmente. Eu sou Mônica Costa, sou psicóloga clínica, neuropsicóloga, psicóloga organizacional e eu não considero a minha profissão apenas uma profissão, ela é mais uma promissão. Estou lembrando que o nosso primeiro podcast, né, em janeiro de 2023, foi um encontro só nosso. Verdade. É a primeira vez que entramos no estúdio e a única vez que estivemos só eu e você nesse bate-papo do Felizmente, né? Desde então a gente vem recebendo convidados, a cada episódio é uma pessoa nova que conversa com a gente, uma autoridade, um especialista, mas está assim, juntinhos, só nós. É a primeira vez depois de uma longa temporada, né? E é emocionante, gente, porque esse projeto, felizmente, tem sido um projeto de muita perseverança, né? Poucas pessoas sabem, porque muita gente imagina que a gente já nasceu pronta, né? Hoje, inclusive, eu escutei essa frase: "Ah, Mônica, você já nasceu pronta." Nós não nascemos prontos. Ninguém nasce pronto. Na verdade, aquele friozinho na barriga, né, que a gente sente quando vai fazer um seminário na universidade, ou um seminário no ensino fundamental, no ensino médio, que as pessoas chegam para a gente e falam: "Ah, eu não vou dar conta." A gente também sente isso. Só que a gente se apega aos conteúdos, né? Nós nos apegamos à base teórica. E há um enfrentamento, né? Há uma Exatamente. autorregulação emocional que Isso. permite com que a gente enfrente os desafios. Hoje eu também acordei com essa sensação, porque a gente entrou no primeiro dia no estúdio com muita tensão. Mas a gente vai se adaptando, e das últimas vezes que a gente foi no Cast Arretado, que foi quem nos abriu a porta, os estúdios Arretado, a gente já estava muito em casa, já estava muito à vontade, já era uma coisa muito rotineira, porque eu acho muito bacana essa capacidade do ser humano de se adaptar. Esses dias eu estava numa sessão com a paciente e ela voltando ao trabalho pós a maternidade, o nascimento do primeiro filho. E ela, umas 4 sessões, né, um mês assim, com muita dificuldade de adaptação ao trabalho, à volta, de adaptação a berçário. E aí passou umas 4 semanas, aquilo não era nem mais pauta de sessão. Eu que puxei e disse assim: "E o trabalho?" Ela disse: "Já está parecendo que foi sempre assim minha rotina." Então a gente tem uma grande capacidade de se adaptar. E estávamos adaptadas ao estúdio. Quando foi hoje, eu disse: "Ai, que invenção." Já estava tudo tão confortável, né? Mas eu me lembrei de uma frase que eu acho muito bacana, que diz assim: "Mudar é difícil, mas ai de mim permanecer no mesmo lugar", né? Sem dúvidas. O fato é que nós iniciamos o Felizmente de uma forma assim, muito ousada. E é um pouco sobre isso que a gente quer começar a falar. Em 2020, quando a pandemia do Covid né, Parou o mundo. Parou o mundo, exatamente. Eu me lembro perfeitamente, Thaís, no dia 17 de março de 2020, nós estávamos conversando e a gente disse: "Puxa, porque isso foi uma dúvida que pairou no mundo inteiro." Muita gente, não, eu acho que é 15 dias. Não, acho que vai ser uma semana. Né? O que será que é isso? Será que isso é isso mesmo? Então, foram muitas dúvidas na humanidade. E daí a gente parou. Dia 18 de março, fechamos o nosso consultório e daí o Conselho Federal de Psicologia, logo dias depois, né, começou a entrar em contato conosco, né, com os psicólogos de uma forma geral, para a gente fazer a nossa inscrição através do Conselho Federal de Psicologia, para a gente atender online. Eles precisavam ver a estrutura que a gente tinha, porque era uma mudança totalmente de curso de trabalho. E daí eu e Thaís, a gente fez logo a nossa inscrição. Eu acredito que na outra semana a gente já estava, passamos 3 dias de férias. Né? Só que com essa história de pandemia, rapidamente a coisa tomou uma proporção que a gente foi ficando com medo. E daí o mundo inteiro estava com medo. Eu me lembro que logo no início, eu saí de casa, a gente se trancou, né? Eu chamo de Arca de Noé. A gente se trancou numa Arca de Noé, porque na época, né, meu filho estava com
uma pousada, né, um hostel, e ele precisou fechar o hostel, que era uma casa grande, uma casa com 10 quartos, e nós fomos todos para lá. E ficamos lá durante 6 meses. E logo no início, né, quando a gente começou a trabalhar, como é que a gente vai fazer para fazer nosso trabalho online e tal? E aí eu e Thaís, a gente pensou, porque começaram logo as lives dos sertanejos. Alguma coisa tem que distrair, né? A atenção daquela época. E a gente começou, a gente ficava à noite, a gente sentava na varanda, né? Tem um terraço muito grande com um pé de cajá. E a gente ficava lá sentado olhando os números de quantos tinham morrido naquele dia. E a gente dizia que era o boletim das más notícias, né? Exatamente. E aí foi quando o Thaís falou, a gente precisa fazer alguma coisa. Vamos nos reunir com outros colegas. Então, no início... E as notícias, né? Porque as notícias daquela época era a dificuldade das famílias estarem juntas numa mesma casa. Porque quando a gente está no mundo, a gente tem muitas distrações. Às vezes tem famílias que estão no mesmo ambiente, elas não se encontram. Exato. Mas a pandemia colocou todo mundo ali naquele mesmo lugar, com as suas dificuldades, divergências, muitas vezes com as suas violências. Já éramos, antes da pandemia, o país mais ansioso do mundo pela Organização Mundial de Saúde. Já éramos o país mais deprimido do mundo. Já tínhamos casos absurdos do burnout. Isso. E a pandemia só veio a piorar isso. Então a gente via notícias o tempo todo de como as pessoas estavam colapsando a nível emocional. Total, medo. E um outro detalhe, é importante a gente frisar. As crianças foram estudar online. Sim. Ou seja, olha que mudança para esse público, né? De criança, adolescente. A gente, pais que não estavam acostumados a ter a sala de aula dentro de casa, os professores que precisaram aprender um monte de ferramenta em pouquíssimo tempo. De repente. Acho que a gente tem que adiantar, senão eu vou chorar, né? Porque quando eu lembro dessa época, eu me lembro de uma época traumática. Total, né? Para mim foi um período, hoje eu vejo assim, as pessoas nem pensam, nem falam mais sobre isso. Até porque, como foi tão traumático, a gente não gosta de falar. Exato, mas eu não esqueço. Porque eu não gosto de esquecer determinadas fases, porque às vezes quando a gente esquece, a gente minimiza o prejuízo que aquela fase trouxe. E isso faz com que a gente comece a fazer coisas que a gente não deveria fazer. Resgate alguns funcionamentos até ruins, né? Porque uma das coisas que a gente dizia muito naquela época é que muita coisa tinha mudado e que bom que essas coisas que mudaram permanecessem. Exatamente. Né? Que a gente valorizasse mais as famílias, os amigos, o estar junto, o estar presente. Nossa, eu estava trabalhando tanto, agora eu tenho tempo para as pessoas. Isso. E às vezes quando a gente realmente se distancia, a gente volta ao mais do mesmo ruim. Exatamente. Mas é aí, né, voltando à história do Felizmente, nós nos juntamos com mais 2, nós estávamos juntas no mesmo ambiente. Inclusive a gente fazia as lives na verdade ainda não era Felizmente. As lives iniciais a gente fazia nós duas no mesmo lugar. Coladinha. Tinha até que chamasse as irmãs siamesas. E éramos eu e Thaís, Angélica e Vitor. Então foram os primeiros a trabalhar conosco o embriãozinho do que hoje é, felizmente, psicologia. E a coisa deu certo. Então eram lives semanais. A gente organizava a estrutura, com tudo muito improvisado, né? Tudo sem iluminação, mas a gente fazia o melhor com aquela ferramenta que a gente tinha. E isso foi muito bom, porque as pessoas começaram a dar respostas positivas. Puxa, como é importante ouvir vocês. Puxa, aquele tema daquela semana. E a coisa foi indo, até que o mundo voltou. Né? De toda forma, a gente foi percebendo que nós... Né? Eu tenho 20 anos de formada e eu fico muito orgulhosa da minha trajetória. Eu digo muito assim, eu tenho 20 anos de formada, porque são 20 anos de uma construção, de uma jornada, de muito estudo, de muita formação, de muitos livros. Eu hoje olho para trás e digo assim, eu devia ter contabilizado a quantidade de livros que eu já li. Porque assim, é uma trajetória de muito empenho. E aí a gente começou a ver que no consultório nosso público é muito pequeno, porque a gente só consegue atender um público muito pequeno, mas a gente tem um conhecimento do qual as pessoas necessitam muito. A gente escuta as pessoas falando de depressão, de ansiedade, de suicídio, né, de relações conjugais difíceis, de relações familiares difíceis, e é tudo que a gente estuda e a gente vê o impacto positivo da nossa atuação no consultório, mas a gente atende muito poucas pessoas. E a gente viu nesse espaço, um espaço onde a gente pudesse levar o nosso conhecimento
Tá aí, olha, o que a gente estuda, tá aí o que a gente conhece, tá aí as dores que a gente vê no consultório, que são as dores de todos, né? Sim. Porque problemas familiares, problemas de maternidade, problemas financeiros, né? Aí a gente vê a sociedade da desatenção, a sociedade da dependência tecnológica. Então a gente vive a estudar tudo isso, a gente tem um conhecimento e a gente vai levar para meia dúzia de pessoas? Não. Vamos criar um espaço, vamos evoluir o trabalho que a gente vem fazendo de maneira informal com as lives, né? Da pandemia, para que a gente possa alcançar um número maior de pessoas que possa vir se beneficiar com o nosso conhecimento. Eu vejo isso como uma grande responsabilidade social. Sim. Porque quando a gente estuda a ciência da felicidade ela começou a estudar a pessoa, né? A psicologia ela foi se perdendo do que eu chamo muito de uma pulsação, porque a vida é uma pulsação. É abrir, é fechar, é inspirar, é expirar, é dia, é noite. Então o ser humano ele é muito capaz de viver dores, mas ele também precisa ver alegrias. Ele precisa viver os dois lados. Isso. E a psicologia ela tinha se empreendido muito a estudar só dores. Depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, transtornos psicóticos. E o Martin Seligman, que é o criador da ciência da felicidade, ele disse, mas cadê a potencialidade humana? Cadê cadê assim, os recursos que o ser humano tem? Cadê as pessoas felizes fazem o quê? O que é que elas fazem? O que é que elas comem? Como é que elas vivem? E ele passou a estudar isso, porque trouxe pra gente essa pulsação. Eu posso sofrer, eu tenho muita capacidade de sofrer, mas se eu tiver alegrias, se eu tiver esperança, se eu tiver esse lado positivo, eu consigo encontrar realmente a pulsação da vida. Então a ciência da felicidade ela traz isso. Vamos pulsar dos dois lados, né? Alegria, tristeza, mágoa, arrependimento, cura e livramentos. A gente precisa dessa pulsação. Então a ciência da felicidade ela traz isso. Nesse espaço a gente tem essa oportunidade de mostrar também o que é de fato ser feliz. Porque as pessoas acreditam que ser feliz é o prazer da compra, é o prazer da bebida, é o prazer da festa, onde muitas vezes a felicidade nem está. Ali é muito mais uma anestesia das dores do que realmente o que a gente chama de felicidade. Então a psicologia ela voltou a estudar esse movimento que pulsa. E a gente achou nesse espaço um espaço onde a gente pudesse ensinar também essa pulsação, né? Existem as dores, mas também existem as graças. Sem dúvidas. Né? Então, com base, né, nessa promessa incrível, eu chamo de promessa incrível, apesar do, felizmente, ter nascido no inverno da humanidade, que foi a pandemia do Covid, mas aí os nossos colegas não continuaram, porque assim que o mundo abriu e que todos começaram a atuar nas suas áreas, né? Uma colega é professora, outro colega é professor, e as coisas da clínica, cada um com as suas demandas. E eu e Thaís, a gente resolveu continuar. Né? E daí passou o inverno, depois do inverno vem a primavera? Não. Depois do inverno é o outono. Verão. Vixe, Maria, a gente vai ter que aprender a ordem das estações. Peraí, verão, outono, inverno e primavera. Estamos certas? Sim, então depois do inverno vem a primavera. Depois do... Não, eu disse certo. Eu que me enganei, né? Depois do inverno vem a primavera. Isso, então foi quando floresceu, felizmente. Exatamente, gente, isso tudo foi combinado, tá? Mas o fato é que aí a gente foi fazer as mudancinhas, né? Fala um pouco, Thaís, sobre essa mudança. Eu digo, felizmente, ganhou marca, ganhou nome, ganhou sobrenome, ganhou casa. Foi quando a gente entrou nos estúdios para trazer o podcast. Sempre foi um sonho de doutora Mônica. Batizou a criança, né? Batizou, né? Nasceu. Sempre foi um sonho, um canal no YouTube, né? Ela falava muito, eu queria que a gente entrasse nesse lugar, o Instagram é muito bom, mas tem outras plataformas que conseguem levar a gente para um alcance muito maior. E aí a gente entra no estúdio, traz a nossa cara, traz a nossa marca, cria a nossa identidade. E junto com essa identidade, um monte de convidados. Esse modelo que era não só ser eu e Thaís a falar sobre os temas da psicologia. Quando Thaís falou da nossa base teórica, eu gostaria até de acrescentar, Thaís, que nós temos bases teóricas fincadas em abordagens como a psicologia positiva, que você bem falou, a terapia dos esquemas, a neurociência, né, neurociência e neuropsicologia,
e outras abordagens existencialista, TCC. Então, a gente não despreza as abordagens de forma alguma, porque nós acreditamos que cada abordagem tem suas potencialidades. É igual você chegar vou dar um exemplo assim, um pouco limitado, mas os bons entendedores irão entender. É como você ir num médico e o médico fazer uma prescrição de uma medicação. A medicação que serve para A pode não servir para B. A medicação que serve para C pode não servir para D. Então, hoje a gente sabe, os grandes teóricos de hoje, eles afirmam que os psicólogos precisam pensar nesse fato de se apegar a uma só abordagem. Eu sempre tive muita dificuldade de me nomear em sentido de abordagem. Exato. Porque eu sou formada a minha primeira formação é psicologia sistêmica familiar, então sou habilitada a atender famílias, a atender casais. Sim. Fiz a formação em neuropsicologia e já estudei muito ciências humanistas, sempre fui muito de ler, de estudar, de fazer curso, mas quando alguém dizia assim, Thaís, qual a tua abordagem? Eu nunca gostei dessa pergunta. Para os nossos pacientes, isso é muito indiferente. É muito raro alguém perguntar qual é a sua abordagem. Eles querem que a gente acolha, eles querem que a gente ajude, que eles ressignifiquem suas dores. Mas no meio dos psicólogos, isso é uma pergunta assim, qual é o seu nome, qual é a sua abordagem? Tipo, qual é a sua senha, né? E eu sempre tive muito essa dificuldade. E aí chegou a psicologia cognitiva comportamental, ela foi também crescendo a mentalidade e na sua terceira onda chegou a terapia dos esquemas, que eu digo que hoje é a minha querida e é assim que eu me denomino, porque a terapia dos esquemas ela é um guarda-chuva de várias abordagens, ela é uma psicologia integrativa, ela estuda a psicanálise, ela estuda a humanista, ela estuda a cognitivo comportamental, então nela eu disse assim, aí para mim faz sentido, porque eu também penso dessa forma, não faz sentido ofertar o mesmo remédio para pessoas que têm problemas diferentes, né? Tem pessoas que estão precisando, sim, chega lá no consultório, quer performar, quer melhorar a sua atenção, e aí a gente vai com técnicas, com exercícios. Tem pessoas que querem falar, que querem ser acolhidos, né? Tem pessoas que querem ficar ali em silêncio com alguém que suporte o silêncio delas. Exatamente. Então a gente precisa agir diferente, com demandas diferentes, não dá para ter isso como uma única abordagem. Muito bem. Voltando à Primavera do Felizmente. Nascemos, entramos nos estudos, mas com o lema também, a gente sempre teve o lema de que conhecimento é poder, mas que conhecimento bem fundamentado, esse é poderoso. Porque a gente entra numa terra, eu gosto muito dessa reflexão, a gente entra numa terra onde pessoas vendem mapas para montanhas que nunca escalaram. A gente entra numa terra onde as pessoas falam sobre psicologia, sobre comportamento, sobre relacionamento, com uma base muito pobre. Sim. Me lembro de ter visto um vídeo onde a pessoa disse assim, se você toma mais de 3 banhos por dia, vá no psiquiatra, porque você deve ter TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E eu assisti aquilo e disse, essa pessoa não mora no Nordeste, né, do Brasil, em João Pessoa, na Paraíba, onde a gente toma muito mais de 3 banhos por dia, quando está no verãozão. Então a gente não pode pegar informações de maneira rasa e passar para pessoas que assistem aquilo ali, que muitas vezes não têm um conhecimento muito mais amplo, não têm acesso a livros, a cursos, é um desserviço que a gente faz em relação à saúde emocional das pessoas. Então a gente sempre acreditou que nós tínhamos um conhecimento, que a gente podia bem fundamentar as pessoas em relação à sua saúde. Nem todo mundo que está triste está deprimido. Nem todo mundo que está ansioso está com transtorno de ansiedade, porque a ansiedade é a coisa mais natural do mundo. Hoje eu passei a manhã ansiosa para estar aqui. Né? Uma ansiedade positiva, né? Foi ótimo, meus filhos dormiram até 11 horas da manhã, então eu pude respirar, eu pude rezar, eu pude tomar meu cafezinho da manhã, eu pude dar uma estudadinha, eu pude ali regular minhas ansiedades, acordaram, fiquei com eles, direcionei eles, mas estava ansiosa. Nem por isso eu estava com transtorno de ansiedade, nem por isso eu precisei correr para medicamentos. Então a gente tem um conhecimento bem fundamentado que ajuda as pessoas a terem uma boa vida. Mas, gente, tem muito especialista por aí. Sim. Então, a gente entendeu na nossa caminhada do primeiro ano do Felizmente que a gente podia convidar pessoas que falam especialmente naquele assunto que são as dores do nosso público. Por exemplo, para falar sobre finanças, a gente convidou um gestor financeiro, porque dinheiro compromete de maneira significativa a saúde mental das pessoas. Para falar de casamento, convidamos especialistas em terapia de casal,
porque briga de casal compromete muito a saúde mental das pessoas. A gente escuta pessoas falando que, meu Deus, fui lá, fiz uma cirurgia, né? Sou médico, estava ali, mas quando eu saí só pensava na briga com meu marido. Então a gente foi trazendo pessoas que podiam nos ajudar a bem fundamentar esse conhecimento para que a gente levasse um conteúdo realmente que fizesse a diferença na vida das pessoas e que não fosse raso ou inverdades, né? Sim, sim. E assim, infelizmente, foi crescendo e nossos convidados muito nos orgulharam, porque todas as pessoas que foram na bancada do Felizmente em Estúdio, durante esse período de 2022, né? Sim. Até o presente, onde nós estamos agora, nesse momento, passando para vocês já algumas novidades, já nós vamos falar sobre isso, não agora. Mas o fato é que cada convidado, quando chegava lá, você percebia o brilho no olhar, né, de estar conosco. Então, nós tivemos todo o apoio, né, de profissionais renomados, incríveis. Então, e assim, felizmente, foi acontecendo. As coisas foram acontecendo também, porque quando você vai mudando, né, o mundo ele muda também. As coisas vão mudando e nós vamos mudando, acompanhando esse movimento. É um movimento bilateral. As coisas mudam de fora para dentro e mudam de dentro para fora. Então a gente começou a se inquietar. E daí a gente trouxe um outro produto, felizmente, que foi o Devocional Felizmente. Né, o Devocional é um grupo no WhatsApp, né, de mensagens diárias. Eu sempre falo, motivação é como um banho. Você tem que tomar todo dia. Você está motivado hoje, de repente amanhã você amanhece com a sua energia lá embaixo. Sua potência de agir lá embaixo por algum motivo. Sei lá, de repente TPM, de repente um desentendimento familiar, um problema no trabalho. Nós somos assim. Aí, então, motivação é como banho. Você tem que tomar todos os dias. Então, a gente pensou, vamos ajudar nosso público a ter uma gotinha de motivação. Como? Escrevendo pequenos textos, que nesses textos nós incluímos frases impactantes de filósofos, psicólogos, enfim, frases bem inspiradoras. Nós acrescentamos também sugestões de filmes, palestras, livros. Exercícios. Tem né? alguns exercícios práticos, né, onde nós colocamos como respirar corretamente para regular os níveis de ansiedade. E o Devocional é um grupo que você faz parte dele através de um link, você começa a entrar no grupo do WhatsApp e você não é cobrado em absolutamente nada. Não existe cobrança para você responder. Você vai lá, lê seu textozinho, né, e se motiva naquele dia. A gente trabalha com textos diversos, né, Thaís? E muito mais do que motivação. Devocional é uma inspiração dos devocionais religiosos que existem, né? Devocional é você dedicar-se diariamente a algo, né? Dedicar a algo, né? A gente, diante dos estudos da neurociência, a gente descobriu que o nosso cérebro ele é plástico. Sim. Isso significa o quê? Que ele tem capacidade de mudar. À medida que você faz algumas ações, desenvolve algumas tarefas, esse cérebro ele vai mudando. Nós temos as mesmas partes, né? O meu cérebro ele é igual ao seu, ele tem a mesma anatomia, mas ele não é igual, porque o funcionamento não é igual e quando eu vou fazendo certas atividades, eu vou estimulando certas áreas cerebrais. É a partir disso que tem as reabilitações neuropsicológicas. Sim, sim. Né? Então eu tenho um AVC, e aí eu perco função de fala, eu perco função de movimento, e você vai fazer reabilitação com psicólogo, reabilitação com fisioterapeuta, e você vai fazendo tantos exercícios que você vai resgatando a sua habilidade, aquela habilidade que você tinha perdida. Isso serve para as lesões, mas isso serve para o nosso desenvolvimento. Então a gente pensou, todos os dias, a gente partilhar uma pílula, né, um devocional, uma dedicação diária, onde você lendo, assistindo os vídeos que são indicados, você pode transformar o seu cérebro. Porque naturalmente nós todos temos um viés muito negativo. Por que esse viés negativo? Porque isso é um mecanismo de sobrevivência da espécie. Imagina, eu tô numa selva, aí eu tô de boa, eu penso que tudo vai dar certo, eu penso que tudo é muito massa, pá, sou comido por um leão. Mas aquele que pensou assim, gente, cuidado, tem perigo aí, vamos se esconder, vamos devagar, vamos em bando.
aquele tenso sobreviveu, sobreviveu, sobreviveu e somos nós hoje. Então nós temos um olhar muito rápido para o negativo, né? A gente tem um olhar muito rápido para o que é ruim. Tanto que muitas vezes quando algo acontece, eu sei listar tudo que é ruim daquilo ali, mas eu não sei pensar numa solução. Verdade. Eu não sei pensar em algo bom. Então, através do devocional, a gente percebeu também que era um espaço diário onde a gente podia trabalhar a neuroplasticidade das pessoas. Porque aquilo que eu vou lendo, as informações novas que eu vou trazendo, os insights, as reflexões, vão mudando nosso cérebro, vão mudando nossa visão, vão mudando as nossas crenças. E aí a gente tem a oportunidade de levar esses conhecimentos da ciência da felicidade, da neurociência, da terapia dos esquemas, buscando uma vida plena e feliz para as pessoas que estão dispostas ali a trabalhar diariamente pela sua mudança de mentalidade. Sim. Agora, eu digo que o Felizmente, ele é um espaço para quem quer trabalhar e desenvolver uma vida plena e feliz. Aqui a gente acredita que é possível ser feliz. A gente acredita que é possível contemplar o sol da felicidade. Gente, mas não vai ser sem trabalho. Não vai ser sem se movimentar. Eu gosto de um meme que tem na internet que diz assim: eu não quero resolver, eu quero reclamar. E o Felizmente não é para essas pessoas que querem ficar sentadas reclamando. Porque aqui a gente propõe exercícios, a gente propõe práticas, a gente propõe movimentos, porque a gente sabe que a cura e a evolução só se dá com movimento. Então, se eu quero ficar sentado, reclamando, se eu quero dizer isso aqui não presta, mas eu não me movimento, se eu não quero entender qual é a minha responsabilidade na queixa que eu estou trazendo, como diz Freud, eu não vou me sentir beneficiado nesse lugar. Na verdade, eu vou me sentir exigido por esse lugar. Porque a gente recebe um devocional, a gente provoca uma reflexão, a gente traz um exercício, a pessoa que não quer mudar vai achar o quê? Sai pra lá, isso aqui só dá trabalho, né? E ser feliz dá trabalho, né? Eu tenho um vídeo na internet que usa aquela música de Sandy Júnior, vai ter que rebolar? Sim. Ah, vai ter que rebolar, né? Então, para ser feliz, você vai ter que rebolar, vai ter que trabalhar. Mas a gente acredita nisso, né, doutora Mônica? Que a gente pode mudar o cérebro, a anatomia, a funcionalidade, a mentalidade das pessoas. Eu vejo isso na prática. Essa semana, como eu faço reabilitação neuropsicológica, eu acompanho pacientes que já tiveram AVC, que têm doença de Parkinson, né, que tem o início de demência. Então, vários casos, né? E acompanho pacientes com TDAH, diagnosticado, tá? Porque hoje em dia todo mundo é TDAH, né? Todo mundo quer ser TDAH. Numa geração onde a atenção da gente está sendo fatiada em mil pedaços, eu gosto né? muito de, nesses casos, dizer, procura um diagnóstico preciso. Né? Porque também as pessoas fazem isso com as doenças orgânicas. Mas está na moda de ser narcisista. Depois de Odete Roitman, todo mundo é narcisista. Pois é. Imagine. Mas o fato é que eu faço um exercício assim, que é bem interessante na neuroplasticidade. O paciente está bem ansioso. Aí vamos lá, gente, vamos lá, vamos fazer uma respiração, usando o diafragma. Então, eu faço aquela respiração base, inspire pelo nariz, né, segura o ar no peito e solta o ar pela boca. O mais importante nesse processo, para regular o sistema nervoso autônomo, é a expiração. Pouca gente sabe disso, é quando você expira que regula o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas áreas, né? O simpático e o parasimpático. O simpático é o gatilho de disparar para você sentir. O simpático dispara, manda informação para o cérebro, os neurotransmissores pensam, estamos em perigo. Aí cria, né? Produz aquelas substâncias devidas e joga onde? Na corrente sanguínea. E se prepara, né? Aí Tensão. aí você começa a ficar com sinais físicos, taquicardia, sudorese, né? Os olhozinhos. E se você tem isso o tempo inteiro, você passa o tempo inteiro assim. É isso que pode ser transformado num transtorno. É essa continuidade, é a intensidade, né? É a frequência e intensidade do sintoma. Aí o paciente chega bem ansioso, eu falo, vamos respirar. Inspira pelo nariz e essa respiração não foi uma invenção minha, né? São os maiores neurocientistas do mundo. E também assim tem um neurocientista que ele também é especialista em traumas, que é o Van der Kolk. Né, que ele coloca como uma das técnicas mais eficazes para regular os níveis de ansiedade é a respiração diafragmática. Fazendo nesse compasso, aí eu faço assim, tudo bem, parou,
Agora feche os olhos, preste atenção, gente. Feche e abra as mãos. Como se você estivesse fazendo um movimento. É o movimento do seu coração. Olha como é interessante, Thaís. Quando o indivíduo está ansioso, faz assim, ó. Faz assim. Gente, olha como é que você está, seu coração. Vamos lá, mais devagar. Fecha, abre. Fecha. O coração não se movimenta assim. Aí se você está ansioso, ó. Se você está quase morrendo, é assim, né? Mas se você está no compasso da vida normal, aí ele vai regulando, né? Essa semana eu fiz algumas espécies, semana que passou, e o paciente, meu Deus, é incrível, não acredito não. Olha como é que eu estou mais tranquilo. Gente, isso é neuroplasticidade. E a gente aprende a mudar o ritmo da vida, né? Porque a gente Exatamente. é convidado hoje a uma vida muito acelerada. Isso. Eu faço isso para mim mesma. Sim. É uma prática minha. Mas enfim. Aliás, a gente faz com a gente porque a gente tem as mesmas dores dos nossos pacientes e a gente tem as mesmas dores de quem está aqui nos ouvindo. Uma vez eu fui dar uma carona a um paciente, saí, ele estava esperando, ia pedir um Uber, eu disse, quer uma carona? Sabia que ele ia para o centro buscar os meninos na escola. Aí ele, quero, porque eu sou doida para ver como é a vida de um psicóloga. Aí eu disse que você é igual a sua, cheio de problema, pega trânsito, briga, arenga, né? Tem conta, tem trabalho, tem dificuldade. Então, assim, a gente utiliza na nossa vida as práticas que a gente compartilha, né? As práticas que a gente compartilha. E eu acho interessante no consultório que eu uso muito a respiração. Sim. Eu digo que a respiração, ela comunica ao nosso corpo que a gente não está passando perigo. Então, se eu respiro bem devagar, eu vou comunicando ao corpo que está tudo bem e ele vai se desarmando completamente, né? Então, tá tudo bem. E uma outra estratégia que eu gosto é fala bem devagar. Porque quando você vai desacelerando, também você vai comunicando que tá tudo bem, né? Isso. Nós temos... A gente acha, e foi ensinado nos últimos tempos, o tal do individualismo, né? Mas nós não somos individuais, nós somos seres coletivos. Então, muitas vezes o paciente chega no consultório, ele chega muito agitado, muito ansioso. Quando eu vejo a minha perna já tá tremendo e eu já tô eu tô falando mais rápido, aí eu digo, ei, Thaís, para. É para você regular ele por você e não você se regular por ele. Puxa, se concentra para você trazer ele para a tua frequência e não para tu entrar na frequência dele. Isso também é neuro. Sim, sim. Né? Quando você quer, por exemplo, que outra pessoa vibre na sua frequência de energia, porque nós somos energia, é só você seguir os passos dele. Ele levantou o braço, levanta o braço. Mudou de posição, muda a posição. Então, isso aí que você fez foi tão inconsciente. Aí eu vou fazendo, é bem consciente, eu vou falando bem devagar, eu vou falando bem pausadamente. Não, eu digo você entrar na frequência dele, foi inconsciente. Foi inconsciente, de repente eu fui. Aí puxo a consciência, aí eu vou falando bem devagar, vou respirando, vou convidando ele a falar de maneira mais lenta. Quando termina a sessão, ele diz assim, nossa, eu tô tão mais relaxado, porque eu trouxe ele para essa frequência. Exatamente. E daí, como eu até ia dizendo no começo, a psicologia positiva, ela começou com esse estudo individual do bem-estar do ser humano, do bem-estar de cada um. Mas hoje, ela estuda o bem-estar da coletividade, a felicidade como uma ferramenta coletiva. Porque nós nos influenciamos, né? Sim. Você chega em casa... Se você chega em casa agitado, se você chega em casa brigando, quando você vê a casa tá toda agitada, a casa tá toda brigando, tudo sai do ar. A gente se corregula mutuamente. Sim. A gente se transfere. Agora, se a gente estiver bem consciente, eu posso... Peraí, deixa eu regular aquela pessoa ali. Né? Se eu estiver bem agitado e bem inconsciente, eu vou entrando nas ondas de todo mundo. Eu vou entrando nas ondas de qualquer pessoa e eu perco a oportunidade de trazer para mim. Às vezes até em casa. Hoje, quando minha filha acordou, Bela, a gente vai ali, vai demorar para almoçar. Tu quer almoçar com teu irmão? Ela botou para chorar. Eu disse, minha filha, hoje eu tô tão agitada. Venha para cá, agora venha calma. Eu fiquei calma para acalmá-la, né? Muitas vezes as mães dizem assim, ela gritou, por isso que eu gritei com ela também. Mas quem é a adulta da história? Né? Se você é adulta, se você está consciente, você puxa aquele filho para a sua frequência. Sim. E não você entra na frequência dele. Já pensou os pais que entram na frequência dos adolescentes?
o caos que é, porque eles estão no caos. E aí a Sim, gente fica um sim. caos também, né? Com certeza. Então, o nosso movimento também é dizer assim, gente, ó, juntos somos mais fortes. Sim, sim. É uma outra fala muito comum, felizmente. Tanto que a gente tá juntas, né? A gente traz convidados para estar junto conosco. A gente gosta de trabalhar com muitas pessoas, porque a gente acredita que sozinho a gente não consegue muita coisa e que juntos nós somos muito, muito mais fortes, né? Com certeza. A felicidade ela precisa ser coletiva, é um teto muito baixo a felicidade individual. A felicidade ela precisa ser buscada no meio coletivo. E nós somos seres sociais, né? Sim, Nós não sobrevivemos sozinhos, a gente realmente não chega a lugar nenhum. sim. O ser humano, ele é dos seres vivos, por incrível que pareça, dos seres vivos, nós somos os únicos que, se nós não tivermos um cuidado nos primeiros meses de nascido, né, e quando você envelhece, e você, né, no ciclo do nascimento, vida, envelhecimento, morte, né, no início e no fim você não consegue ficar só. Né, porque você não tem autonomia. Você precisa, E no você meio depende também do cuidado. não. Aí no meio a gente pensa que Pensa tem, que pode. porque a gente adquire a autonomia. Então e nesse movimento de você achar que pode ficar só, o seu sofrimento aumenta. Porque vem a necessidade do compartilhamento, da troca. A independência é um lugar de sofrimento. A dependência é um lugar de sofrimento. A gente vê muito falar sobre os problemas dos dependentes emocionais. Isso. Mas os independentes, eles também são outra categoria de grande sofrimento. Na verdade, o melhor lugar é o da interdependência. Exatamente. A gente tem o nosso espaço, mas a gente também compartilha espaço com outras pessoas. Exatamente. Mas Eu gosto desse livro aqui, né? O Poder Curativo das Relações, que ele fala que inicialmente nós vivíamos de maneira muito emaranhada. Então você vinha de uma geração de família, onde as famílias diziam como era que você era, o que é que você ia fazer. A família dizia, você tem que fazer medicina sim, você tem que ser evangélico sim, né? Ou então você se torna padre. você vai ser católico. As crenças daquela família era passada para aquela pessoa e aquela pessoa não tinha muita saída não. Ela precisava meio que ir reproduzindo aquilo que a família ia dando como norte. E aí a gente foi se abusando disso, né? A gente foi começando a ser seres mais pensantes. Na verdade, nós somos evoluindo. É uma evolução e se desacorrentando, se desacorrentando desse emaranhado. Então a gente correu para o outro lado. Isso. Não quero nada, não quero ninguém, eu sou só, eu consigo dar conta, pode deixar comigo. É um segundo recipiente cultural, que é o do individualismo, né? Isso. E hoje a gente está buscando por um terceiro recipiente cultural, que é de onde você busca pessoas, da qual você cria uma comunidade, da qual você partilha suas dificuldades, partilha suas dores. Eu gosto muito de uma frase de Viktor Frankl que diz assim, que ele viveu no campo de concentração nazista durante um tempo, né? E dali ele tirou muito das suas teorias. Ele diz que na hora da dificuldade, olha para quem está do teu lado e recupera tuas forças. Então, estar junto é muito fortalecedor. Aqui dentro do Felizmente, a gente costuma trabalhar muito a história de quebrar alguns mitos, né? Esse mito do individualismo, quebrar um mito do que é felicidade, né? O que é a ciência da felicidade, o que não é felicidade. O mito do normal. O mito do normal. Esse aqui é Gabor Maté, tá? Maravilhoso esse livro. E a gente vem também quebrando esses paradigmas, né? Porque a gente foi construindo uma sociedade acelerada, uma sociedade desatenta, uma sociedade isolada. Solidão é um dos grandes problemas do mundo hoje. E a gente sabe que tem um meio do caminho. A gente oferece um meio do caminho. Nem uma ponta, nem outra. Todo extremo é problemático. O meio do caminho é o melhor lugar. É a busca pelo equilíbrio. Agora, se percebe assim, toda revolução, né, logo em seguida, as pessoas tendem ao extremismo. Não é? Do tipo, o feminismo, onde passou um tempo que as mulheres não podiam ver um fogão. Né? Porque ir cozinhar era sinônimo de dependência, de... Continua sem poder ver um fogão. Mas hoje não, hoje a gente sabe que cozinhar ou é sobrevivência, a gente cozinha para sobreviver, ou é um hobby. Eu particularmente amo cozinhar. Para mim cozinhar Mas é um era hobby. questão de você brigar com aqueles valores, eu né? não vou cozinhar porque aí era uma protesto. prova de dependência, né? Isso.
de você ser submissa ao machismo, né? Ao machismo estrutural. Você tinha que cozinhar. Então, hoje a gente sabe que as tarefas domésticas devem ser compartilhadas, porque a não ser que você seja uma profissional na área doméstica, ninguém que não é profissional tem o maior prazer do mundo em lavar banheiro. Só que você lava por uma questão de sobrevivência, de você ter higiene. Então, é outro mito, né, que se quebra no Felizmente, de que felicidade é você fazer o que quer. Né? Eu tô feliz quando eu tô fazendo o que eu quero. sim. Eu tô feliz quando, né, isso aqui não me deixa feliz, eu não vou fazer. Gente, muitas vezes não é sobre felicidade de prazer. Sim. A felicidade também é um lugar de necessidade. A ciência da psicologia, ela se perdeu, a ciência da felicidade, ela se perdeu numa época, não sei se você lembra, doutora Mônica, que falava muito de positividade tóxica. Sim, né? sim. Que, eu não tô feliz lavando um banheiro, eu não tô feliz cozinhando, né? Isso não é sobre felicidade, é sobre você também administrar o que é desagradável e entender que aquilo é uma necessidade, né? Porque quando a gente estuda e propõe um momento feliz, a gente não vai propor dias eternos de felicidade, Não. dias eternos de alegria. Ser feliz é você saber regular as situações que acontecem no seu dia a dia. Um filme que é maravilhoso, que é o Divertidamente, a gente vê a Alegria, que na verdade ela não devia ter o nome de Alegria, ia ficar muito complexo o nome dela, devia ser Funções Executivas, né? Ela é a capacidade de fazer o que é preciso. Tanto que no filme ela tá o tempo todo, vamos fazer assim, organiza assim, a melhor forma é essa, vamos ajeitar isso aqui, né? Porque ela faz rindo assim no filme. Ela tem hora que ela não tá rindo, teve uma hora que ela tava chorando. No final, ela tava preocupada, e quem foi salvar? Que a tristeza, que anda lado a lado com a alegria. Tanto que o cabelo da alegria é azul, que é azul de tristeza, né? Tristeza é logo eu. Mas a gente não vai propor uma vida sem sofrimento, uma vida sem dificuldade. A gente não vai propor que tragédias não vão acontecer, mas que a gente é capaz de superar juntos, que existem estratégias de movimento que promovem a cura, né? Que é possível sim ter uma vida boa, ter uma vida plena, mas administrando as adversidades da vida, porque viver e existir dói. Sem sombra de dúvida. Pois então, nesse contexto, né, o Felizmente nasceu, cresceu, montou começou sua história, casa. Entrou o devocional, felizmente, né, que foi esse ano, então ainda é uma criancinha, vai crescer muito ainda, venham para o devocional, felizmente. E agora a gente está pensando, estruturando, na verdade a gente está planejando, na verdade a gente já está montando uma novidade, que eu tenho certeza absoluta que vai agradar muito a todos vocês. Que vai ser o Felizmente 2026, onde nós vamos trabalhar o quê, Thaís? A gente vai trabalhar as estações, mas a gente viu que a gente quer aprender primeiro, né? As estações da vida, né? As estações da vida, né? Passeando pelas estações. Mas a maior novidade é que a gente vai sair do estúdio. Exatamente. Olha só, já estamos aqui apresentando essa novidade porque a gente já está de cara nova. Estamos hoje aqui no Divina Frutas, né? No Intermares. Divina Fruta. Maravilhoso, maravilhoso. Gente. Bem recebidas demais por Ives. Gratidão, Ives, por abrir a casa pra gente. E a gente vai estar no mundo, né? Exatamente. Passear pelo mundo. Tiramos o Felizmente do estúdio. Da caixa. Pelo menos agora, provisoriamente, sei lá. E vamos levar para a rua, para os campos, para os restaurantes. Minha meta é que seja igual aquele café filosófico, que a gente tem até a plateia, tomando um vinhozinho para conversar com a gente. Olha a meta dele. Mas esse ano que virá, né, a gente está fechando agora a temporada 2025 e vamos abrir nas estações da vida, onde a gente vai trabalhar verão, outono, inverno e primavera. Verão, outono, inverno e primavera, tá? E vamos trabalhar dentro desse contexto os aspectos emocionais que fazem parte de cada estação. Então, assim, vai ser muito legal, gente. Vai ser externo. Então, assim, nós temos... E tem mais uma novidade para 2026. Doutora Montes está lançando um livro. Isso. Né? Felizmente, é possível contemplar o sol. Ela espera que até maio seja o lançamento desse livro. Exatamente. E vai ser mais um produto do Felizmente. É só crescendo. É só crescendo. E tem mais, né? Agora a gente não quer que essa marca, Felizmente Psicologia, ela se restrinja só a nós
e aos nossos convidados. Nós queremos que outras pessoas, outras empresas, outros parceiros se acheguem a nós, se agreguem a nós. Então, a gente está abrindo espaço para parcerias, né? Na qualidade de patrocinadores ou na qualidade de embaixadores. Apoiadores, como, por exemplo, hoje a Divina Fruta, que fica aqui em Termares, né? Que tem um cardápio fit espetacular. Então, a Divina Fruta hoje foi uma embaixadora. Sim. Então, nós temos duas propostas, né? Como de patrocínio e a proposta de embaixadores. Então, isso vai ser uma outra novidade em 2026. É que a gente pode trazer a sua marca, né, para esse movimento de um canal que tem um público assim. Hoje a gente sabe exatamente que nós temos um público que é de 25 a 44 anos. Em sua maioria são mulheres. 75% do nosso público são mulheres, né? E é um público seleto, né, de pessoas que querem aprender. Como o Thaís falou ainda há pouco, a felicidade não é algo que você vai, eu quero felicidade, traz uma felicidade aí para mim. Vai ter que rebolar. Você tem que rebolar, né? Você tem que buscar. Então, a gente oferece algumas estratégias, algumas ferramentas. E por isso que o nosso público é tão seleto, porque são pessoas que querem. E assim como esse público quer a nossa marca, quer o Felizmente, para aprender, né, novas estratégias emocionais eficazes, eu acredito que sua marca vai ser muito bem-vinda para que esse público desperte para o que você tem para oferecer. Então, é uma outra pegada que nós não tínhamos, né? Nós achávamos que não, vamos deixar nós por nós mesmos. Mas assim, as pessoas começaram a dizer por que não e a gente por que não. Sim. Porque eu e Thaís, a gente está sempre disposta a realizar mudança. Mesmo que essa mudança exija um esforço, um sacrifício, um friozinho na barriga, né, um capital maior, mas estamos aqui para isso, né? Isso, Thaís. Mudar é difícil, mas ai de mim permanecer no mesmo lugar, né? Pois é, porque eu gosto Eu muito... que lute com os comigos de mim para dar conta disso. Eu gosto muito da música de Lulu. Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima do muro. Né? Você vai terminar cantando no outro mundo. Não, hoje eu não vou cantar não, porque, sei lá, eu não sou cantora. Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em... Aí, ó, tá vendo? Eu vejo... Eu não posso ajudar não, senão a gente vai ser cancelado não, mesmo na transição. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com capacidade para dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. Então é isso que a gente quer. Como o tempo voa, né, escorre pelas mãos. Entregamos quem nós somos com a nossa proposta. Exatamente. E eu quero encerrar, Thaís, agradecendo por você ser uma parceira tão incrível. A gente tá aí, né? Na alegria. Eu sou porque somos. Na alegria e na tristeza, sempre. Né? E nas felicidades. E felizmente é possível contemplar o sol. Hei de brindar um dia com vinho, viu, Jesus? O pessoal tá saindo água e café. Gente, curtam, compartilhem, comentem. Sejam bem-vindos a mais essa temporada do Felizmente, saindo da caixinha, explorando os lugares, vendo o sol, vendo o verão aqui da nossa região, que é lindíssima. Não quero fazer muita propaganda, porque estamos lotadão, né? Mas sair da caixinha e continuar compartilhando com vocês, com convidados, com mudanças, com crescimento, que é possível sim ser feliz, é possível ter uma vida boa, é possível ter uma vida plena. Sim. E a gente aqui ensina o caminho para vocês. E eu quero ler uma frase. Ressignificar é abrir os olhos da alma para as mudanças que se apresentam na vida. Ressignificar é entender que o novo sempre chega e não pede licença. Ressignificar é mudar o modo operante para as tomadas de decisões. David. Então, é o que nós estamos fazendo, é o que nós propomos a você. Ressignificar. Vamos ressignificar, Chega com nós. Vamos ressignificar essa água por um vinho? Cheiro, gente, até o nosso encontro, que vai ser lançado o primeiro episódio desta temporada, dia 21 de dezembro, na abertura do verão. Cheiro. Pronto.